Fala pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais um assunto, mais uma experiência, um aprendizado que a gente pode compartilhar e para que, assim como tem sido útil para mim, possa ser útil para você também, de alguma maneira, e eu espero que isso possa colaborar para você. Então hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre um conflito, uma situação conflituosa que nós vivenciamos como seres humanos em geral, né? Acho que todo mundo passa por isso, que é o conflito entre a fé e a razão. Conflito entre fazer a vontade de Deus e escolher por coisas que nós muitas vezes não entendemos ou seguir com a nossa própria vontade, com o nosso próprio entendimento. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema com você hoje. Eu espero que seja bem interessante, bem proveitoso para você. Então, vamos lá. Primeiramente, quero te apresentar alguns princípios que eu utilizo nessa abordagem que eu vou apresentar para você aqui. Primeiro, a fé não é o oposto da razão. Isso mesmo. Nem sempre a fé se opõe à razão. Não é uma coisa comum, eles não são arqui-inimigos, né? Uma coisa é a fé e outra coisa totalmente diferente é a razão, de maneira que eles se opõem sempre. Não, não funciona assim. Nós temos aí sim muitos momentos em que eles divergem, né? A fé e a razão divergem, e muitos momentos em que convergem também, elas concordam, né? Então não significa necessariamente que a fé é totalmente o oposto da razão e que para você praticar a fé você tem que abandonar totalmente a razão, nada disso, tá? Então vamos lá. Diante disso, o segundo conceito que eu estou te apresentando é a fé e a razão. Aqui nesse vídeo que eu estou conversando com você, eu estou tratando eles como perspectivas da sua mente, ou seja, a maneira como a sua mente visualiza as situações da vida. Então você pode visualizar numa perspectiva de fé e numa perspectiva de racionalidade, de lógica humana. Percebe a diferença? Então nós temos aí essas perspectivas. Existe uma outra perspectiva, existem várias, né? Mas uma outra perspectiva que está dentro de nós e é inevitável é a perspectiva da incredulidade. É uma perspectiva da nossa mente que faz com que a gente se oponha a todo tipo de pensamento de fé. Então isso existe também, é uma perspectiva um tanto quanto desagradável, mas ela existe, e aí ela sim é o oposto da fé. A incredulidade sempre vai fazer com que a gente não queira ter fé, que a gente não acredite no que a fé nos diz, né? No que a nossa perspectiva de fé diz. Não entenda errado, não estou dizendo que essa incredulidade é uma força do mal, né? O diabo falando na sua mente, não é isso, é uma coisa nossa mesmo, embora sim, né, o diabo, né, o nosso inimigo aí das nossas almas, ele faz uso dessa incredulidade por vezes para nos fazer tomar decisões que nos prejudiquem, sem dúvida alguma. Só que essa incredulidade, ela existe em nós. Nós praticamos aqui na nossa mente essa incredulidade, tá? Então que fique... Só que eu vou falar da incredulidade em algum outro momento, não nesse vídeo. Aqui eu quero falar da fé e da razão. Duas perspectivas que a gente muitas vezes tem dificuldade de escolher entre elas, mas é muito importante a gente aprender a lidar com isso. Legal? Então esse foi um segundo conceito. E o próximo, vamos lá, está relacionado, no caso, esse próximo, relacionado ao fato de que a fé, ela pode muito bem coexistir com a razão. Isso mesmo. A nossa fé, como eu disse anteriormente, ela não significa o abandono da razão. Não significa que você nunca mais vai usar sua razão, nada disso. A fé, ela muitas vezes coexiste com a razão. Quer um exemplo? Quando você levanta todo dia de manhã para ir trabalhar, você está usando a sua razão, você entende que você precisa trabalhar para você ganhar o dinheiro, sustentar sua casa, enfim, é necessário. Agora, a fé não se opõe a isso. A fé não está contrária ao fato de você se levantar todo dia e ir trabalhar, de maneira nenhuma. Não é porque você tem fé que você vai deixar de fazê-lo, percebe? Razão e fé convergindo. Da mesma maneira, nós temos também o fato de você se alimentar. Quando você vai lá e se alimenta, você come, almoça, janta, toma um café. Bom, aquilo ali, a fé não se opõe que você faça aquilo, assim como a sua razão te incentiva a fazê-lo. Você entende que é necessário se alimentar. Inclusive, a sua razão usa os sinais do seu corpo para te incentivar a se alimentar. Por exemplo, o sinal da fome. Você sente fome, você precisa se alimentar. Então, a razão usa esses sinais para te guiar à alimentação, correto? E, de igual modo, a fé também, ela não se opõe a isso aí. Mas nós entendemos que isso é necessário. Então, fé e razão podem sim convergir. Então, é muito importante isso. Elas podem coexistir, né? Agora, o que acontece? Um outro fator que eu vou te apresentar agora, um quarto fator, que é o seguinte. A fé, ela geralmente, pode propor, sim, caminhos diferentes da razão. Então existem momentos em que a fé vai apresentar um caminho diferente da razão. Não é sempre, como eu te dei exemplos aqui, mas existe. E é nesse momento que o tal do conflito entre fé e razão acontece. É onde você precisa escolher se você vai seguir a sua razão ou se você vai seguir a sua fé. São bifurcações na nossa vida que acontecem, e muitas vezes com uma certa frequência até, e a gente precisa escolher o caminho mais adequado.
percebe? Então é disso que a gente está falando aqui, mas é por isso que existe esse conflito. Então fé e razão não são opostos, mas podem sim divergir. Como um exemplo, eu posso te citar uma ilustração, é de você com um amigo seu, uma amiga, familiar, alguém que você tem uma afeição pela pessoa, você gosta de conversar com ela, então por vezes você vai ter coisas em que vocês concordam, não é verdade? Mas não é porque vocês concordam em algumas coisas que vocês nunca vão discordar. Existirão momentos, e talvez você vai lembrar de alguns aí agora, em que você discordou desse seu amigo, dessa sua amiga, e você simplesmente teve que aceitar que são diferentes, né? E aí você teve que ficar com a sua opinião e ela com a dela, e assim por diante. Então, a fé e a razão funcionam do mesmo modo. Por vezes, elas discordam, não quer dizer que elas não possam coexistir. Legal? E por fim, para finalizar essa primeira parte, eu quero apresentar para você um conceito que nos facilita para a gente entender por que a gente tem dificuldade em ter fé. Justamente porque a nossa razão ela é mais aceitável para nós do que a nossa fé. Por qual motivo? Bem simples. A nossa razão está relacionada à nossa visão humana das coisas. Aquilo que a gente entende, compreende e consegue, seja figurado ou literalmente, tocar. A gente consegue tocar naquilo, a gente consegue ter aquilo como palpável para nós. Então, aquilo sim é uma coisa relacionada à nossa lógica humana e isso para nós é mais fácil de ser seguido do que a fé. A fé, ela apresenta muitas vezes situações que nós não entendemos, não é palpável para nós, mas a gente precisa crer naquilo ali, percebe? Então é nisso que a gente percebe a diferença. É mais fácil seguir a lógica humana do que a fé. Então muitas vezes é muito difícil escolher pela fé quando há divergência entre as duas. E é disso que, para finalizar o nosso vídeo, eu quero tratar apresentando para você 3 dificuldades geradas em nós quando a gente não consegue escolher pela fé. E apresentar juntamente com essas dificuldades o porquê que você deveria se esforçar em escolher pela fé nesses momentos, né, que eu vou apresentar para você aqui. Então, isso sim é algo que você pode utilizar na sua vida, na sua prática, para você conseguir ter uma vida com Deus mais profunda, se aproximar de Deus, vivenciar o melhor de Deus para você, para sua família. Então, é disso que eu quero tratar agora. Então, vamos lá. São 3 pontos, tá, para a gente finalizar esse vídeo, prometo, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto é a dificuldade que nós temos em mudar de comportamentos para cumprirmos a vontade de Deus, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Muitos comportamentos que nós vivenciamos na nossa vida, eles são contrários à vontade de Deus e nós sabemos disso, mas nós temos dificuldade de mudar esses comportamentos. Vou te dar exemplos. Mas o que acontece? Eu vou te dizer que, por vezes, a gente não consegue mudar, porque quando a nossa razão e a nossa fé apresentam opiniões diferentes sobre esse assunto, a gente escolhe a razão. E, em geral, a gente tenta usar a razão para poder vencer esse comportamento. Então, eu vou te dar exemplos aqui de como você pode lidar com essa dificuldade. Por exemplo, a mentira. A mentira é algo que nós sabemos que não é certa, né? Em geral, socialmente é aceito que a mentira é uma coisa errada, não é verdade? Só que quando você olha numa perspectiva humana, tá? Só uma perspectiva humana, uma visão da razão humana, como eu estou usando aqui esse termo. Se você olha para essa perspectiva humana, em geral, a mentira pode sim ser errada, sim, você entende como errada. Só que, por vezes, a mentira pode te apresentar um benefício, uma conveniência. E aí, a sua razão também vai enxergar esse benefício. Agora, qual que é a diferença da visão que a fé apresenta para a questão da mentira? A fé, se você for buscar pela fé, entender a vontade de Deus com relação à mentira, e buscando isso na palavra, na Bíblia, você vai perceber que a mentira é condenada na Bíblia. Que nós não devemos praticar mentira e que aqueles que amam, praticam a mentira, que usam a mentira com prazer a seu favor, essas pessoas elas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, essas pessoas não vão conseguir ter salvação se elas viverem desse modo. Então, olha, uma consequência eterna da mentira. Então, se você escolher a perspectiva da fé, sempre que você tiver a oportunidade de mentir, você vai conseguir parar de mentir. Vai ser fácil? Claro que não, mas você consegue. Diferente de você usar a sua razão, a sua justificativa para falar, poxa, eu menti, não foi legal. Aí depois você mentir de novo, poxa, menti aqui, isso foi bom, se eu não tivesse mentido, eu ia estar numa enrascada agora. Se você for usar essa perspectiva da razão, você não vai conseguir abandonar a mentira nunca. Agora, se for utilizar a perspectiva da fé, cada vez que você quiser mentir, com certeza você vai conseguir vencer esse comportamento e assim conseguir seguir em frente. O mesmo acontece com outros comportamentos, mas a lógica vai ser basicamente a mesma, tá bom? Então vamos lá, o próximo ponto que eu diria, como eu disse, são 3, né? O primeiro é a dificuldade de você mudar comportamentos, né, que você quer mudar, que são contra a vontade de Deus, e escolher a perspectiva da razão, isso nos prejudica, nos atrapalha. O próximo ponto é a dificuldade em crer e confiar em Deus em meio às crises.
Isso aqui é muito interessante. O que acontece? Vamos lá. A razão, diante de um perigo, né, um problema, a razão nossa ela usa um sensor, né, bem interessante, que é o sensor da ansiedade. Vou te contar um pouquinho como é que ele funciona. A ansiedade ela funciona assim, você está andando lá numa rua escura, à noite, lá de madrugada, não sei nem por que você estaria fazendo isso, mas se você estiver, você percebe ali um grupo de pessoas suspeitas chegando ali perto de você. Então, o que você começa a sentir? Você começa a sentir uma aceleração no seu coração e isso vem de substâncias que seu cérebro gera para gerar em você ansiedade. Para você entender que alguma nessa atitude tem que ser tomada, vai te gerando um desespero. Meu Deus, eu preciso fazer algo. Isso é algo que a racionalidade usa para nos alertar, certo? Então a ansiedade ela é uma coisa boa nesses momentos. Ela vai te impulsionar a agir e fugir do perigo. Agora, nós vivemos em tempos em que não é só nesses momentos que temos ansiedade. A gente tem ansiedade em diversas outras situações e que nem representam perigos de vida, mas que a gente tem ansiedade por causa delas. Nós vivemos numa era de ansiedade. Então isso acontece. Se formos dar ouvidos à nossa razão, nos momentos de crise, nós vamos acabar nos enchendo de ansiedade, nos enchendo de desespero, de medo, e nós não vamos conseguir ter paz, não vamos conseguir trabalhar focadamente para resolver os problemas e vamos ter muita dificuldade. Essa é a perspectiva que a razão vai te apresentar das crises que você vive e pode vir a viver, provavelmente vai viver. Não estou te desejando isso, mas a gente sabe que nessa vida a gente tem crise, a gente passa por momentos difíceis. Seja na vida financeira, familiar, na saúde. Então, em tudo isso, nós temos a perspectiva da razão que vai gerar isso tudo que eu contei para você aqui. Por outro lado, nós temos também a perspectiva da fé. Qual que é a perspectiva da fé? É a seguinte, que se você fazer a sua parte, mas confiando em Deus, entregando aquela situação para Deus, sabendo que Ele cuida de você e tudo que você precisa Ele vai suprir e basta que você foque em fazer a sua parte, essa perspectiva que é apresentada pela fé, ela te traz paz, ela te traz segurança e até mesmo mais capacidade para lidar com aquele problema, mais facilidade para lidar com ele. Vai ser fácil em geral? Não vai, mas mesmo assim vai ser muito melhor, muito mais fácil do que se você escolhesse a perspectiva da razão. Olha que interessante. Então a fé e a razão apresentando perspectivas diferentes diante das crises e se você escolher a fé, sem dúvida alguma você vai conseguir vivenciar algo muito mais viável, mais fácil de você lidar, para você vencer, para você superar junto com Deus, do que seria se você escolhesse a razão nesse caso, tá bom? Então vamos para o terceiro e último ponto, vou terminar esse vídeo já. Então vamos lá, o próximo ponto é nossa dificuldade em dedicar a nossa vida para cumprir o propósito de Deus. Isso aqui já é um pouquinho mais amplo, tá? Não é uma coisa que acontece de maneira pontual, como uma crise, como um comportamento que você quer mudar, não, é uma coisa mais ampla, envolve toda a sua vida. O que acontece? A Bíblia nos apresenta, a fé nos apresenta, por meio da Bíblia, que Deus tem para nós um plano, um propósito, que Ele nos deu uma capacidade, talentos, para que a gente execute uma missão nesse mundo. Ajudando pessoas, tratando coisas que precisam ser tratadas, enfim, Deus te deu, cada um de nós tem um. A Bíblia apresenta isso para nós, somos seres individuais, únicos, e cada um de nós trabalhando em prol daquilo que Deus nos deu, a gente consegue atingir um propósito maior, que é encaminhar as pessoas para o reino de Deus, encaminhar as pessoas para Deus e abençoar pessoas mesmo, né? Servir as pessoas abençoando, ajudando elas, como você pode, como está ao seu alcance. A razão nem sempre apresenta essa perspectiva. A razão, por vezes, ela vai olhar para alguma situação e dizer assim, poxa, mas você vai continuar fazendo isso? Você nunca é reconhecida, nunca é reconhecido naquilo ali, você não recebe um retorno adequado naquilo que você faz, ajudando essas pessoas, de qualquer modo, tá? Não estou sendo estrito aqui com relação a um tipo de ajuda, não. Tudo que você faz, entendendo que aquilo é uma missão sua, aquilo que você tem uma tendência a fazer aquilo ali, um dom natural para aquilo, enfim. Então, a razão vai fazer isso, vai fazer a gente pensar, poxa, será que vale a pena eu continuar fazendo isso aqui, eu continuar investindo meu tempo, meu esforço nisso, talvez até meu dinheiro, será que adianta? Então a razão faz isso, ela gera essas dúvidas. A fé não. A fé entende que se você está fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, siga em frente, porque Deus está reconhecendo em ponto final, Ele vai prover o que você precisa. Então foram essas 3 dificuldades aí que eu quis apresentar para você ver como a escolha da fé em cada uma dessas dificuldades, em cada um desses momentos, pode fazer toda a diferença. Na maneira como você vai viver e na maneira como você vai lidar com tudo na sua vida, com os problemas, com as dificuldades. Eu espero que isso te contribua de alguma maneira positiva para você e que espero também, desejo que Deus te abençoe muito nesse fim de ano e no ano que vem igualmente.